Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do GetTube. Eu me chamo Paloma, tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre livros e estou aqui a convite do Goethe Instituto para a gente conversar um pouco sobre literatura de expressão alemã, hoje com Moldávia e Outras Histórias, de Timo Berger, publicado por aqui pelas edições Jabuticaba, com tradução do Douglas Pompeu. O Timo Berger nasceu na Alemanha, em Stuttgart, é um autor contemporâneo e um autor que, diga-se de passagem, tem muito interesse na literatura do nosso país. Não só na literatura do nosso país, mas na literatura latino-americana. Além das ocupações de escritor, editor e tradutor, o Timo é também mediador de literatura brasileira e latino-americana em Berlim, organizando inclusive um festival chamado Latinale, cujo objetivo é divulgar a poesia latino-americana. Na Alemanha, suas publicações já saíram em jornais, revistas e antologias, e ele chegou também a ter alguns de seus contos traduzidos para o espanhol. Esta é a sua primeira coletânea de contos publicada aqui no Brasil e reúne 7 contos com temas bastante contemporâneos, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos e também ao trânsito de pessoas. Para vocês terem uma ideia do que a gente tem nesta coletânea, eu queria falar um pouquinho do primeiro e do 7º e último conto. O primeiro conto é o que dá título ao livro, Moldávia, e nele nós temos foco sobre o relacionamento entre duas pessoas bastante diferentes. A Verônica, que é uma argentina que viaja bastante e está se hospedando de um modo bastante repentino na casa de André, que já a conhecia e já a recebeu em casa antes. E é possível ver que o relacionamento deles definitivamente não pode ser caracterizado apenas como amizade, tem algo a mais ali, mas a gente também não consegue entender muito bem o que acontece entre eles, o que é agravado pelo fato de que cada um se sente de uma maneira muito diferente dentro daquele relacionamento e também parecem querer coisas diferentes. Enquanto o André prefere um distanciamento, tem cuidado no modo como ele trata a Verônica e também no modo como ela o trata, no sentido de que, por exemplo, se ela vem com uns carinhos pro lado dele e alguém tá vendo, ele já manifesta um desconforto porque ele não quer que pareça que eles estão juntos, que tem um relacionamento sério. A Verônica já procura algo mais estável, ela busca mais por essa definição. O que chega até a ser curioso quando a gente presta atenção na personagem, porque é uma personagem que é uma espécie de nômade, está sempre em trânsito, mas busca muito por essa estabilidade, tanto física quanto no relacionamento. Inclusive, ela tem como sonho chegar à Moldávia, local onde, segundo alguém lhe assegurou, é onde está o verdadeiro amor, onde o amor pode ser encontrado e onde as peregrinações acabam. E eu quis ressaltar esse conto porque, bom, primeiro que foi um dos meus contos favoritos da coletânea, mas também porque eu acredito que ele sintetiza muito bem o que a gente tem nos outros 5 contos que vêm a seguir, que por mais que, claro, sejam diferentes entre si, foquem em aspectos mais específicos, etc., no geral, esses outros contos focam em relacionamentos também, e em relacionamentos que são caracterizados justamente por essa indefinição, pela sensação de não permanência. A gente tem personagens também que estão em trânsito, muitos dos personagens destes contos são personagens viajantes e que não sabem muito bem o que querem, parecem estar nessa sensação de busca sempre. Já o 7º e último conto eu destaco aqui porque foi o meu conto favorito da coletânea e é também o conto mais diferente que a gente tem aqui, porque enquanto os 6 anteriores focam em relacionamentos, aqui a gente tem foco sobre uma obsessão. Nós temos André novamente aqui aparecendo, aliás, a Verônica também é outra personagem que aparece novamente ao longo da coletânea, mas não nesse conto. Mas então, temos André aqui revelando uma obsessão por
Kafka. E não é uma obsessão comum do tipo, quero saber sobre a biografia do autor, quero ler tudo que ele já escreveu. Não. Ele sente que tem uma ligação espiritual com o autor. E segundo o narrador do livro, que é um amigo de André, o André realmente tinha alguns aspectos de sua vida que se assemelhavam à biografia do Kafka, mas ele também adequava algumas partes de sua vida para que ela parecesse com a vida do Kafka. Como, por exemplo, em certo momento ele começa a escrever cartas com tom acusatório a seu pai. Neste caso, qualquer semelhança não é mera coincidência. E você vai encontrar aqui algumas semelhanças, alguns acenos à obra do Kafka, bem como, claro, a sua biografia. André, então, resolve se aproximar o máximo que ele pode de Kafka, chegando, inclusive, a ir até o apartamento que foi residência de Kafka em Berlim. E, apesar de já ter pessoas habitando o local, 2 moldávios expatriados, inclusive, ele manifesta muito desejo de morar ali, de ter posse sobre objetos que teriam sido de Kafka. Ele diz que sentiu um arrepio correndo pelo corpo dele quando ele pisou naquele lugar e que se ele viesse a morar ali, enfim, nada poderia separá-lo de Kafka. As coisas já pareciam esquisitas o suficiente, não só pro amigo do André, narrador do livro, mas também para nós, leitores. Só que essa esquisitice chega ao ápice quando André revela ter encontrado, no terreno onde ficava o apartamento de Kafka, uma parte do corpo do autor que ele mesmo teria enterrado deliberadamente. Que parte seria essa? Aí você vai ter que ler Moldávia e outras histórias para descobrir. Este livro aqui é ótimo, bem curtinho, dá para ler rapidão. Inclusive eu li este livro em 2 sentadas, digamos, então peguei uma vez para ler, li os 3 primeiros contos e depois, quando sentei novamente, li os outros restantes, porque é aquele tipo de escrita gostosa, sabe? Que te prende. Então você termina o conto num piscar de olhos. Adorei ter conhecido o trabalho do Timo Berger e lembrando ao pessoal do Rio de Janeiro que, caso você tenha ficado com interesse neste livro, ele está disponível para empréstimo na biblioteca do Goethe Institut do Rio de Janeiro. Para mais informações, basta acessar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um gostei aqui e de se inscrever no canal, porque logo mais eu volto para a gente conversar sobre outro livro de literatura de expressão alemã. Um grande abraço e até mais!